Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos gravar Marcos capítulo 7. Diz assim essa palavra: os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus. Veja bem que não são só pessoas transformadas e bem intencionadas que se unem a Jesus. No caso, esses mestres e esses fariseus, eles tinham alguma intenção de serem transformados por Jesus? Ou eles estavam se aproximando dele para fazer críticas, para diminuir, para fazer com que ele parecesse não tão verdadeiro, para achar defeitos em Jesus? Muitas pessoas que aparentemente estão na igreja, bem intencionadas, elas não estão ali para serem transformadas. Na verdade, elas estão ali para apontar o erro do outro irmão, para apontar o erro do pastor, para dizer que não concorda com isso, que não concorda com aquilo. Ora, se na sua igreja o que está sendo pregado é verdadeiramente a palavra de Deus, é só isso que você tem que se ater. É só nisso que você tem que estar atenta. Seu comportamento com Deus é uma coisa individual. O seu comportamento com Deus é você e Ele e você. Se por acaso alguma coisa que está sendo dita no altar não vier de encontro àquilo que você acredita, converse com a pessoa que falou, exponha seu ponto de vista, mas não saia falando para as pessoas: olha, você viu o que ele falou? Não é bem assim não, eu não concordo. Você está no lugar errado. Se você está reunido num lugar que fala de Jesus e você mesmo aponta erros, defeitos, e você não aceita críticas, porque da mesma forma que você está vendo pelo seu lado que você está vendo alguma coisa incorreta, você também pode estar errado. Você também precisa sempre se analisar. O ponto de vista correto é sempre o de Jesus. Então vamos estar com nossos olhos fitos nele e vamos nos esquecer dessas coisas de farisaísmo e falsos mestres da lei, porque é muito fácil conhecer a palavra, difícil é viver essa palavra. E eles viram alguns dos discípulos de Jesus comendo com as mãos impuras, isso é, sem lavar. Pela lei judaica, os fariseus e todos os judeus, eles não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Não podemos tocar em alguma coisa se estivermos com as mãos sujas. E quando eles chegam da rua, também eles não comem antes de se lavarem. E eles observavam muitas outras tradições, tais como lavar o copo, lavar jarros e vasilhas de metal. Isso eles seguiam à risca. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos e em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Você percebe aqui que Jesus estava desmontando as tradições, que Jesus estava mostrando um outro lado muito superior àquele das tradições judaicas, aquele da ordem, da ordenança dada a Moisés, que foi importante para os judeus, aquela época que eles estavam atravessando o deserto, que eram muitos, e Deus precisava ordená-los e colocar regras sanitárias, regras de higiene. Mas Jesus estava mostrando que algo muito superior a isso estava diante deles e eles não estavam conseguindo perceber. E ele respondeu: bem que Isaías profetizou acerca de vocês, hipócritas. Já começa de cara, né? Toma essa, hipócritas. Como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições de homens. Regras humanas, regras de homens, tradições. Eu não vou aceitar Jesus porque a minha mãe,
A minha mãe me ensinou assim, minha mãe me ensinou a acreditar desse jeito, eu tenho a minha tradição, eu tenho a minha religião. Religião não salva ninguém, meu irmão. Religião mata. Religião é Cristo revelado no seu espírito. Essa é a verdadeira religião. É o religare. Religião quer dizer religar-se. Religare, religar com Deus. Essa é a verdadeira. Agora, tradições, hábitos, costumes, igrejas, tudo isso é secundário. Se Jesus Cristo não for revelado no seu espírito, tudo isso que você tem de religião não vai servir para nada no grande dia do Senhor. Amém? Ele diz: em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições de homens. Eles dizem: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Olha o que Jesus vai dizer para ele: por causa das tradições, vocês deixam de lado o que realmente interessa, os mandamentos de Deus. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado, morto. Essa era a lei. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou com a sua mãe. Uma vez que eles colocavam que aquela ajuda que eles poderiam dar ao pai ou à mãe era, na verdade, para Deus, eles se desobrigavam de ajudar o pai e a mãe. Por quê? Eu já dou a minha oferta para Deus. E como essa oferta que eu vou dar para o meu pai e para minha mãe é para Deus, eu estou desobrigado dela. E eles se desobrigavam pela tradição e sobrepujando a lei. Passavam por cima da lei, que falava que tinha que honrar pai e mãe, e por causa da tradição, eles davam um jeitinho, sabe aquele jeitinho de escapar da ordenança de Deus? Você tem tentado dar um jeitinho de escapar da ordenança de Deus? Ai, quando fala em dízimo, ai, não é bem assim, isso daí é pro tempo do Moisés. Não é pro tempo do Moisés. Eu já expliquei aqui que não é pro tempo de Moisés. É para sempre. Dízimos e ofertas mantém a igreja do Senhor, mantém a igreja aquecida, mantém a igreja aberta, com portas abertas, com água, com luz, com alimento, com palavra, com microfone, com som, com banheiros, com tudo toda a estrutura que a igreja precisa para funcionar. Ela funciona como? Com dízimos e ofertas? Ah, mas eu acho que vou dar dinheiro para pastor? Não, é parecido com isso aqui que os homens estão falando, né? Ah, mas esse dinheiro que eu vou dar para meu pai e para minha mãe é para Deus, então para Deus eu já dou. Então eu me desobrigo de honrar meu pai e minha mãe. Eles davam um jeitinho, né? E assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Jesus estava dizendo, não é só essa que vocês fazem, muitas outras coisas vocês fazem para ficar debaixo de tradição e não debaixo dos mandamentos. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse, ouçam-me. E entendam isso, ouça e entenda o que Jesus está falando. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram uma explicação sobre essa parábola. Como assim? Nada que pode entrar no homem pode deixá-lo impuro. E ele disse, será que vocês não conseguem entender? Perguntou Jesus. Vocês não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, entra no seu estômago. E depois é eliminado. Sabe o que vira, né? Aquilo que o estômago não aceita, que não é bom para o estômago, é eliminado. Então, qualquer comida que você comer, qualquer uma que seja, o Senhor diz, não é impura. Porque o próprio organismo vai tratar de dizer qual é boa, qual não é, e ele vai eliminar aquilo que o seu organismo não precisa ou não é importante para ele. E ele diz, ao dizer isso, Jesus declarou,
puros todos os alimentos. Todos. Quantos? Todos. Ai, eu não posso comer isso porque minha religião não deixa. Ai, eu não posso tomar isso porque minha religião não permite. A sua religião não permite, mas Jesus permite. Porque ele declarou puros todos os alimentos. Ele anulou a lei? Não, eu já falei, ele cumpriu a lei. Ele estava dando alguma coisa muito superior a leis e regras que antes haviam sido estabelecidas pela carne. Porque o povo judeu foi eleito na carne. Nós agora somos eleitos pelo Espírito, Espírito Santo de Deus. Porque do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, a maldade, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro. Isso torna o homem impuro. E Jesus saiu daquele lugar. Essa passagem para mim é muito clara com relação ao que eu posso e o que eu não posso comer. O que Jesus permite e o que ele não permite que eu coma. E sabe o que ele permite que eu coma? Todos os alimentos. Absolutamente todos. Nada eu posso considerar como impuro para ser comido. Mas aquilo que eu penso, a maneira que eu ajo e a maneira que eu deixo essa palavra cair no meu coração, isso sim eu tenho que cuidar. Com o que eu ouço, com o que eu vivo, com o que eu falo, como eu vejo as pessoas e como as pessoas me veem. Isso é muito mais importante do que aquilo que entra pela minha boca e que vai ser eliminado pelo meu estômago. Jesus saiu daquele lugar e ele entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse, mas não tinha jeito, né? Ele não conseguia se esconder. Ele não conseguiu manter em segredo muito tempo a sua presença. Que você seja essa presença do Senhor na vida das pessoas. Que as pessoas, quando você estiver por perto, elas desejem ouvir você falar de Jesus. Que elas digam para você, traz uma palavra para a gente, fala de Jesus para nós. É impossível você esconder uma candeia quando ela está lá em cima pendurada. Ela vai iluminar toda a casa. Que você seja essa luz, que você não tenha medo de falar dessa palavra, de falar do Senhor, de falar daquilo que Ele fez na sua vida, no seu coração, aquilo que Ele mudou o seu coração. E joga fora toda a insensatez, toda a arrogância, toda a inveja, toda a calúnia. Joga fora e coloca no seu coração só aqueles sentimentos que fazem bem à nossa alma. O amor, o perdão, a alegria, a santidade. Santidade ao Senhor, eis o segredo. De fato, logo que ouviu falar dele, uma certa mulher que estava com uma filha com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. Lançou-se aos seus pés. Veja o nível de desespero dela, né? Ela se lançou aos pés de Jesus. E ela era grega, Ciro-fenícia de origem, ou seja, mas muito longe de poder ser ouvida por um judeu. Rogava a Jesus que expulsasse da sua filha um demônio. E ele lhe disse, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Veja bem, Jesus estava dizendo para ela, eu vim para os meus, eu vim para os judeus, eu vim para salvá-los, eu vim para curá-los, eu vim para dar vida e vida em abundância a eles. Então é importante que primeiro eu pregue a todos eles, que todos tenham a oportunidade de ouvir os meus ensinamentos, de se fartarem dos meus milagres, dos meus ensinamentos, e depois, e pode ainda eles passarem a ensinar as outras pessoas. Mas ela respondeu, sim, Senhor, é verdade. O Senhor veio para os seus, o Senhor veio para os judeus, eu não sou judia. Mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Olha que mulher de fé. Ela sabia que uma migalha de Jesus era suficiente para curar a filha dela. E você que tem recebido banquetes do Senhor, banquetes, mesas e mesas postas, preparadas, ainda acha que não é o suficiente.
E essa mulher, ela sabia que uma migalha da palavra do Senhor seria suficiente para trazer a ela a bênção que ela precisava. E ela clamou ao Senhor e ela disse: até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. Então ele lhe disse: por causa dessa sua resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. E Jesus atendeu a oração daquela mulher. Que coisa maravilhosa, né? E ela foi para casa, encontrou a sua filha deitada na cama e o demônio já a tinha deixado. Tem algum demônio perturbando alguém da sua família? Chame o Senhor Jesus. Chame os representantes do Senhor Jesus. Eles têm autoridade sobre os demônios. Se algum demônio está aprisionando seu filho, sua filha, na bebida, nas drogas, na prostituição, ou sei lá o que, o Senhor pode libertar, porque Ele tem autoridade sobre demônios e Ele passou essa autoridade para os seus discípulos, para a igreja dele. A seguir, ele saiu dos arredores de Tiro, atravessou Sidom até o mar da Galileia, foi para a região de Decápolis. Lembra de Decápolis? Onde tinha aquele endemoniado que ele curou e que agora estava pregando o evangelho? E ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar e suplicavam que ele impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte longe da multidão, olha só, Jesus não queria muito, ele não estava buscando fama, ele foi longe da multidão. Jesus colocou os dedos no ouvido dele e em seguida cuspiu, tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro, ele disse Efatá, que significa abra-se, abra-se. Que você possa ouvir isso do Senhor Jesus hoje, que os seus ouvidos se abram e você possa ouvir a voz do Senhor dizendo para você Efatá. Essa talvez seja a primeira palavra que você vai ouvir do Senhor Jesus quando você entender, quando você o receber, quando o Espírito Santo de Deus fluir na sua vida. Efatá, para você que ainda está surdo e precisa ouvir Jesus falar com você. E com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Assim que os seus ouvidos se abrirem, a sua língua vai se soltar e você vai começar a falar. Porque imagina se esse homem não saiu contando para todo mundo que Jesus o curara. Assim que você tiver seus ouvidos abertos, você com certeza vai sair anunciando que o Senhor Jesus te curou, que Ele te libertou, que Ele te deu vida. Jesus ordenou-lhe que não contassem a ninguém, contudo, quanto mais Ele proibia, mais eles falavam. Não adianta você querer esconder Jesus na sua vida. Ele vai ficar escancarado. As pessoas vão olhar para você e vão saber que você o conhece, que você o serve e que você é um discípulo dele. E o povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. A todos os surdos, a todos os mudos que estão me ouvindo, deixa Jesus falar no seu coração, porque Ele é maravilhoso e Ele fala conosco todos os dias, todos os momentos difíceis da nossa vida. Ele vai se sentar do seu lado e Ele vai dizer coisas maravilhosas para você. Afine os ouvidos, efatá na sua vida. Abra seus ouvidos e depois abra sua boca e fale de Jesus para todos. Amém? Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã com Marcos capítulo 8.